vocês. Eu comentei a semana passada que Deus tinha colocado no meu coração, inspirado essa palavra aqui, sábado passado. E eu estava andando na praia, assim, me veio isso tão forte, assim. Eu gosto muito de orar caminhando, né? E na hora me veio isso muito forte. Está muito em alta, assim, o pessoal falar assim, o negócio é ser feliz. Já deve ter ouvido muito essa expressão, né? Mano, o negócio é ser feliz. Você tem que ser feliz. Você deve ter ouvido muito isso. E a Bíblia também é a favor. A Bíblia não é contra a felicidade de ninguém. A palavra de Deus quer que você desfrute da verdadeira felicidade. Amém? Então é muito importante compreender. 1 Pedro 3, versículo 10, eu quero começar. Depois nós vamos voltar 2 versículos. Nós vamos começar no 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, olha a perguntinha, quem quer amar a vida e ver dias felizes? Então não fique com medo de dizer assim, eu quero amar a vida, quero amar viver. 1 Pedro 3,10. 1 Pedro 3,10. Eu quero amar a vida. Tem gente que diz, essa vida está isso, essa vida está terrível, essa vida não está fácil, essa vida está um peso, essa vida está um fardo. Quantas vezes você já ouviu essa expressão? Aí outros falam assim, não, você tem que tirar isso aqui e ser feliz. O que importa é ser feliz. Mas a Bíblia dá um diagnóstico, e ela dá um prognóstico de como que você consegue, como que você pode ser feliz. Bora ser feliz? Amém. Bora, galera? Amém. Amém? Vamos continuar o texto. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? Faça o que em primeiro lugar? Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Amém. Se aparte do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Se você fizer isso, porque os olhos do Senhor vão repousar sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Agora vamos entender, a Bíblia explica a Bíblia, você tem comentado isso. O capítulo 3 de 1 Pedro, ele inicia falando sobre relacionamento conjugal. Pastor, mas hoje é um culto, o senhor vai falar de casamento? Não vou falar de casamento, mas eu preciso explicar esse pano de fundo para você entender. Aí ele inicia no capítulo 3 falando especificamente sobre o papel das mulheres dentro de casa, dentro do relacionamento conjugal, como que elas devem agir com seus esposos, com seus maridos. Vai falando várias coisas. Aí quando chega no versículo 7, ele pega os 6 versículos e faz com que o homem tenha os 7 sobre os seus ombros e mais os 6. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, para as mulheres é bastante coisa, para os homens é só um versículo. Não, é que para os homens é os 6 das mulheres, mais os 7 ainda. Olha só, maridos, vós, igualmente, essa palavra igualmente, está associando o que tinha falado antes. Preciso explicar isso para você entender onde eu quero chegar. Então, tudo aquilo que as mulheres tinham que praticar, os homens também têm que praticar, e ainda eles têm mais o versículo 7, que para eles viver a vida comum do lar, unidade, com discernimento, consideração e tal, porque os dois são herdeiros das promessas. Os dois são herdeiros, da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aí ele termina, parece que está terminando essa conversa, e ele entra no 8, que de novo ele atrela ao 7. O 8 está atrelado ao versículo 7, que daí ele diz assim no 8, finalmente. Quando alguém diz assim, finalmente, tipo agora, já que você entendeu isso, já que você compreendeu a unidade do casal, já que você entendeu o papel da mulher, já que você entendeu o papel do homem, já que você compreendeu isso, agora eu preciso falar para você mais uma coisa. Tenho mais algo para falar, finalmente. Já que vocês entenderam o papel do casamento, que em casa é importante ter comunhão, ter unidade, porque os dois são herdeiros da mesma promessa. Já que você compreendeu isso, finalmente
sede todos de igual ânimo. Comecinho do versículo 8, acharam aí? Finalmente, sede todos, agora ele engloba todos. Finalmente todos, sejam de igual ânimo. O que significa isso? De igual ânimo. Tipo assim, do mesmo parecer, com a mesma sincronia, com a mesma frequência, com as mesmas conexões, que você esteja na mesma, como diz a moçada, na mesma vibe. Ainda uso vibe? Eu já estou desatualizado. Qual que é o termo hoje? Vibe tá bom. É vibe, tá bom? É porque eu tenho que... Hoje, antigamente, eu levava 10, 15 anos para sair essas frases, né? Hoje, cada mês muda uma, né? Mas para a gente ficar atualizado, então, é você estar na mesma vibe. É você estar na mesma frequência. É o homem remando para um lado e a mulher remando para o mesmo lado. Porque se um rema com relação a algum entendimento emocional numa área, o outro rema no outro, vai trazer um desgaste. Se um rema em buscar mais a Deus, o outro buscar mais os prazeres da terra, vai dar um desgaste. Mas ao mesmo tempo que ele está usando esses exemplos, ele traz isso finalmente. Finalmente, isso tem que acontecer entre todos. Todos nós na mesma sincronia. Uma pessoa que eu gosto muito de ler, John Maxwell, não sei se pronuncia assim, John Maxwell. É um Maxwell, né? Maxwell. Ele é um pastor americano, um empreendedor também, mas pastor de muitos anos já. Ele já deve estar aí com 70, lá vai com as pedrinhas. E ele escreveu assim que quando um grupo de cientistas fizeram um teste, colocaram um cavalo puxando, agora não lembro quantas toneladas. Ele puxava duas, conforme o cavalo, até 4 toneladas o cavalo conseguia deslocar do local e puxar. Um cavalo. Aí quando eles colocaram 2 cavalos juntos para puxar o peso, eles conseguiram 22 até 23 toneladas em 2. Já pensou? Sabe o que é isso? Sincronia, de unidade. Isso é quando você começa a usar a força na mesma direção. Esse é o poder da unidade. Para ter unidade tem que ter um propósito. O propósito tem que ser o mesmo. Imagina uma banda, que vamos falar aqui da nossa banda. Estamos no início aqui, né? Nos primeiros meses, quando estiver no nosso espaço, a banda lá vai ter uma bateria daquelas bem top, vai ter sax, vai ter violino, vai ter tudo que você puder imaginar. Você crê nisso ou não? Vai ter tudo, todas essas coisas. Aí imagine aquela banda toda, aí um toca, eu não vou saber explicar aqui na linguagem deles, mas um toca puxando uma música mais para um lado, outro para o outro, né? Um tom, outro tom, e bagunça tudo. Aí imagina o desespero que vai dar, né? No Jeff, ele organizando a orquestra, ele, gente, você sai do tom, você não era aquela nota, isso aí é perder a melodia. Gente, vai dar um desespero na banda. Vocês entenderam? Gente, é isso que esse texto está dizendo. Então, finalmente, andem todos na mesma direção, tenham todos a mesma sincronia. Isso significa o quê? Vamos orar? Todos vão orar. Aí uns oram, outros não. Gente, vamos ler a Bíblia. Todos vão ler a Bíblia. Gente, não vamos falar mal de ninguém. Todos vão fofocar. Não vamos falar mal de ninguém. Se a gente diz assim, queridos, vamos orar, abençoar. Todo mundo vai orar, abençoar. Então essa sincronia produz um poder acelerado de resultados inexplicáveis. Isso é amar a vida. Isso é ver dias felizes. Quando você começa a ver isso, por que vai ser dias felizes? Porque vai ter tanto resultado que você vai ficar com a boca lá na orelha. Porque vocês estão todos alinhados na mesma direção. Por isso que ele diz assim, ó. Ele começa ali, ó. Finalmente sede todos de igual ânimo. E aí ele vai dando outros termos. Aí ele diz assim, compadecidos. O que mais? Compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes,
e não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamados, a fim de receber bênção por herança. Queridos, eu queria compartilhar algumas coisas sobre isso aqui, cada palavra disso. Primeiro, o mesmo modo de pensar. O que é esse mesmo modo de pensar? É acordo de vontade. Quando a gente reúne, vamos falar assim, um casal, às vezes eles estão em desacordo com algo, eles vão ter que ficar conversando muito tempo até chegar num acordo. Esse acordo é a unidade. Então, unidade é acordo de vontade. Compreenderam? Unidade é acordo de vontade. Então, um trabalho, um rebanho tem que entrar num acordo do que vai ser feito, como vai se fazer, para onde que vai. Esse acordo de vontade produz essa força. Essa força faz com que as coisas acelerem. Só que isso, como diz o Salmo, não lembro agora qual que é o Salmo, não anotei aqui, mas acho que é Salmo 130, quero achar esse Salmo, é Salmo 133, eu acho, isso, Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão. Então, se os irmãos estão ali reunidos, estão ali unidos, no mesmo propósito, na mesma direção, na mesma sincronia, o que vai acontecer? Que desce sobre o mundo de Sião. Nesse lugar, nesse ambiente, nessa atmosfera, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Já pensou? Deus olhar para aquela unidade, para aquela comunhão, e aí Deus ordenar naquele ambiente a bênção. Deus ordenar naquele lugar a bênção. Já imaginou? Que coisa mais extraordinária? Deus olhar assim, não, está ali o ministério caminhando com Jesus. Vou liberar uma bênção. Vou liberar. Quando nós nos reunimos aqui como povo de Deus, nós formamos a igreja. Então, nesse momento, nós somos a igreja, parte do corpo de Cristo, reunida nesse lugar. Então, quando nós aqui oramos, conectados a esse corpo, o favor de Deus vai vir. Porque é o que ele promete, e depois você vai ver que lá no livro de Pedro também fala. Naquele ambiente, naquele lugar, Deus ordena a bênção. Então, a primeira coisa é o nosso modo de pensar, é a unidade. Aí, isso vai provocar mais e mais o favor de Deus. E mais nós vamos amar a vida quando a gente vê resultados, porque ver resultado dá prazer de viver, não dá? Você começa a entrar no desfrute, porque ser feliz é você poder desfrutar das coisas boas que Deus te deu. Você desfrutar de saúde, desfrutar de um bom casamento, desfrutar de um bom relacionamento com os filhos, com as pessoas, com os vizinhos, desfrutar dos recursos financeiros, materiais que Deus te dá e aproveitar ao máximo essas coisas todas que Deus te dá. Não é benção isso? É ou não é? Não é legal você poder reunir a família, fazer um bom churrasco, não ficar de consciência pesada, porque gastou um monte lá para fazer uma festa? Que benção isso, gente! Isso é maravilhoso! Isso é desfrute! Isso traz felicidade ou não traz? Não é bom chegar ao final do mês e olhar na conta, nossa, sobrou dinheiro, o que eu vou fazer? Alguém fica triste? Então, por isso que alguém diz assim, então dinheiro traz felicidade ou não traz? Hã? Traz ou não traz? Então vamos parar de ser hipócrita, claro que traz. Não é gostoso de poder lá, vou lá trocar de carro. Traz felicidade ou não traz? Traz. Agora imagina, quer ver o contrário? Eu vou ter que vender meu carro para pagar minhas contas. Dá uma alegria. Não combina. Imagina dizer assim, gente, não posso viajar esse ano nem um pouquinho, tem que viver só no miojo. Isso dá alegria? Não dá, tem que comer miojo todo dia, gente, não dá. Vamos falar o que é. Então temos que parar de ser hipócrita, ser feliz e viver bem. E Deus não quer o mal de ninguém. Imagine nós como pai queremos o bem para os nossos filhos. Imagine o papai do céu, ele quer o seu bem. Mas você precisa se alinhar a esses princípios. Quando esses princípios estão alinhados, você vai começar a ver o resultado. Pode ser que no início você vai semeando, mas daqui a pouco germina. Tenha paciência, mas você vai ver o resultado. Amém? Então a primeira coisa é isso. E o que ajuda você a manter essa unidade e ter esse favor? Cuide dos seus ambientes. Quais ambientes você vive frequentando? Quais ambientes que você frequenta no YouTube? Que você frequenta da televisão, que você frequenta nos seus passeios? Quais os ambientes? Esses ambientes, eles podem aumentar a tua frequência dessa unidade,
ou pode diminuir. Então cuide com o ambiente, cuide com os lugares que você vai, com as pessoas que você convive. E a segunda coisa que ele diz ali no versículo 8, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, sejam compadecidos. O que significa isso? É fazer as coisas, ajudar o nosso próximo com paixão. O que significa isso? Fazer com paixão. Acho que ontem nós estávamos numa conversa, comentamos sobre namoro. Não, na sexta comentei lá no grupo, né? Imagine quando alguém está namorando. Eu nunca vi pessoas namorarem e fazerem as coisas com preguiça, com má vontade, com indisposição. Quando você namora, é para já, e se arruma, e perfume e tal, e sai da casa da namorada, chega em casa, já liga de novo, já estou com saudade. Recém saiu de lá, já está com saudade. Porque isso chama-se compaixão. Ele faz as coisas com paixão. Aí imagina assim, meu Deus, vou ter que namorar. Ai, Jesus, vou ter que me encontrar. Mas não, que terrível seria. Então fazer aquilo com paixão é você olhar para as pessoas que estão ao teu redor e ajudar elas com paixão. Não fazer isso com peso, não fazer isso com angústia, fazer com alegria. Porque a maior dádiva está em dar do que em receber. É você estar sempre disposto a fazer o bem para o teu próximo. Veja bem, tudo isso vem antes de amar a vida e viver dias felizes. Então seja cheio de compaixão. Aí depois ele fala assim, com amor fraternal. Isso significa o quê? Sem brigas. Sem brigas. Nós temos um ditado, é melhor ter paz do que ter razão. Eu e minha esposa falando, é melhor ter paz do que ter razão. Tem algum momento que estressa, a gente fecha a tramela, que nem diz o gaúcho. Fecha a tramela e espera os ânimos baixar. Depois você volta a conversar. Ou vai lá e pega uma melancia, come a metade da melancia, depois volta a conversar. Para quem não sabe, melancia é que nós usávamos para o exame de casamento, tem que explicar, né? Outros escutando na internet. É o que nós usávamos muito no começo do casamento, nas madrugadas de conversa, para nós se acertar. E eu era muito orgulhoso, brigava muito com ela. E aí nós usávamos a melancia para ficar conversando. Eu ficava conversando e a melancia inteira. Eu olhava e ficava com a melancia na barriga, porque de tanto que eu comi, mas nós se acertávamos, graças a Deus. Porque nós fizemos um pacto quando casamos, de nunca dormir brigado, nunca dormir com alguma situação sem resolver. E nunca fizemos isso. Para graça, para a honra e glória do Senhor. Amém? Viva isso. Então não brigue. Sem briga. Vai brigar? Perca. É melhor perder do que ter razão. Você gosta de toda hora ter que ter razão. E os relacionamentos, principalmente o casamento, onde o mais orgulho aflora é no casamento. Coisinha terrível. Todo mundo tem. É que nem malvado. O pessoal diz que não tem, mas tem. Todo mundo tem. Então orgulho todos nós temos. Trabalhe isso. Sem briga, sem discussão. Isso não leva a nada. Daqui a pouco estraga tudo. E aí quando você quer alguma coisa a mais lá naquelas horinhas boas, não vai ter. Não vai aquecer nada. Aí vira uma coisa. Por isso que esse pi está dentro do contexto de relacionamento conjugal. Por isso que ele inicia no capítulo 3 falando sobre isso. Então, cuida desses detalhes. Tem hora que é melhor perder. Daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, você vai tratar daquele assunto e vai ter maturidade para conversar sobre aquilo. Talvez hoje não é a hora de discutir isso. Por isso vale a pena viver sem briga, com amor fraternal. É sem briga. E aí tem uma bem-aventurança, Mateus 5,9. Jesus diz assim, bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurados, aqueles que fazem as coisas com compaixão. Tem várias bem-aventuranças ali que tem a ver com isso aqui. Não vou ler todo esse texto lá, para a gente ganhar tempo. Ele também fala de misericórdia lá nas bem-aventuranças. Como é que você vai ter misericórdia de alguém? Quando você não se ofende mais com as pessoas. Aí é porque você está exercendo misericórdia. Pastor, é impossível fazer isso. Não é. Se você estiver cheio do amor de Deus, você não se ofende mais. Falei isso no ano passado. Quando você está cheio do amor de Deus, você não ofende, não se ofende e nem fica se defendendo. E é nos relacionamentos mais íntimos que vai aparecer isso. De você não se ofender, não ofender e nem ficar se defendendo. Se tem hora que você morra, perca, fique no prejuízo naquela discussão. É melhor. Aí na semana, depois a pessoa, puxa, eu fui egoísta lá. Obrigado por você entender. Você nem diz assim, eu te falei. Não é hora disso. É hora da ideia. Legal, que bom que você entendeu. Dá um abraço. Porque vocês vão viver juntos até que a morte os separe. Então vamos se acertando. É melhor
Porque daí depois quando morre, meu Deus, essa criatura vai fazer falta. Não adianta mais. Faça valer a pena viver bem, viver a vida. É você aprender essas dicas tão simples assim, para você praticar. Aí você vai ver que o teu casamento, a tua família, vai ser um pedacinho do céu. Você vai chegar em casa e vai dizer assim, cheguei num ambiente de paz, cheguei num ambiente de alegria, cheguei num ambiente de festa, cheguei num pedacinho do céu. Amém? Ai, pastor, mas a minha de vez em quando é o inferno. Eu entendo, mas você pode mudar isso a partir de hoje. Porque o Senhor, você que está nos ouvindo, e talvez está dizendo, mas na minha casa a gente briga e discute muito. Você pode mudar isso a partir de hoje. Nós vamos orar por isso no final aqui, em nome de Jesus. Então esse amor fraternal é não ficar aí andando em briga, mostrando misericórdia, diz o texto lá. Porque quem semeia misericórdia também vai colher misericórdia. E aí ele fala também de humildade, né, no versículo 8 ainda. O que significa humildade? Porque tem uma bem-aventurança que diz assim, bem-aventurado aqueles que forem humildes, porque deles é o reino dos céus. Queridos, a Bíblia diz assim que a humildade é algo que atrai o favor de Deus. Mas o contrário atrai o quê? Resistência. Qualquer pessoa nos resistir já é desconfortável. Agora imagine Deus nos resistir. Então a soberba, o orgulho faz com que Deus nos resista. Então vamos mandar isso embora em nome de Jesus. Amém? E aí ele continua ainda lá no versículo 9. Não retribua ninguém mal por mal. Não retribua ninguém mal por mal. Estou pegando palavra por palavra do versículo 8 e do versículo 9 de 1 Pedro 3. Não retribuir. Mas a pessoa foi dura. Você duro. A pessoa me provocou. Vai ver agora com quantos pau se faz uma canoa. Vou mostrar agora como é que é. Foi grosso comigo? Vou ser grosso com ele. Ficou de mal comigo? Vou ficar de mal. Gente, não devolva com a mesma moeda. A melhor maneira de você trabalhar isso é você pegar e não devolver com a mesma moeda. A pessoa te trata mal, trate bem. A Bíblia diz assim que a gente vence o mal com o bem. Você não vence o mal com o mal. Você vence o mal fazendo o bem. É isso que Jesus ensinou. Isso é cristianismo, isso é evangelho. Agora, o mal, eu queria lembrar para você, Mateus 18. Se você quiser anotar aí, Mateus 18, versículo 34 e 35. Mas no começo, no versículo 18 em diante, está contando, quando Jesus começa a explicar lá sobre a parábola do administrador. Que aí ele vai lá e perdoa uma dívida grande, muito grande, vamos falar assim, tipo R$1 milhão. Aí ele chega lá para os seus empregados, para outras pessoas que trabalhavam para ele, tinha uma dívida lá de 10 mil. E aí ele oprime as pessoas para que elas de alguma maneira paguem ela naquele 10 mil. E aí o seu senhor que tinha perdoado R$1 milhão fica chateado, ouve a história e chama ele e coloca ele em castigo, coloca ele sobre os verdugos. Isso aí é um texto, gente, que faz uma referência ao perdão do fundo do nosso coração. Versículo 34 e 35 diz assim: assim meu Pai fará com aqueles que do íntimo não liberarem perdão. Sabia que hoje a gente vê assim, pela maioria dos psicólogos, terapeutas, eles comentam muito sobre isso. Eu convivo com essas pessoas também, eles comentam muito isso, que um dos maiores problemas das pessoas que trava elas é a falta de perdão. É muita gente que não consegue perdoar, que fica magoado, que fica ressentido, e aquilo trava a pessoa. A mágoa, o rancor, o ressentimento trava. Aí você não vai amar a vida e não vai ver dias felizes. E é tão bom amar a vida e ver dias felizes, porque o que acontece? Quando você carrega uma mágoa, um rancor de alguém, você carrega essa pessoa nas costas. Você vai viajar, ela viaja junto com você. Você está ali dirigindo, guiando, e aquela pessoa é um fantasma, está junto com você. Você vai dormir, está lá você e a esposa, e a pessoa que está magoada está dormindo junto, porque ela está dentro do teu sentimento, dentro das tuas lembranças. Então por isso você tem que entregar isso. Quando você lança isso, sai esse peso, aí você vai amar a vida e ver dias felizes. Aí você vai sorrir mais, vai se divertir mais, porque você não vai carregar mágoa de ninguém. Amém? Amém. Quer viver isso ou não? Então não retribua, não pague mal por mal. E o mal, esse mal aqui que a Bíblia fala aqui, ele também pode ser entendido assim, ele é uma semeadura. Se você não cuidar, ele vai germinar. Se você semear, ele vai germinar. Então, vamos semear paz, vamos semear amor nos relacionamentos.
E ainda no versículo 9 ele fala assim: e nem injúria por injúria. O que significa injúria? É quem ofende a honra ou a dignidade de outra pessoa. Injúria é quando você ofende, desonra a dignidade de alguém. Então não tratar essas pessoas. Ah, mas eles me desonraram, me injuriaram. Então eu vou, como é que eu vou me vingar? Abençoando. Ai, pastor, como eu vou abençoar? Eu vou processar. Não é assim que o mundo ensina? Volte lá, porque daí o texto, volte lá no texto, daí ele diz assim, antes, ele diz pelo contrário, em vez de injúria, em vez de retribuir mal por mal, em vez de ser orgulhoso, em vez de não ter misericórdia, não ter amor fraternal, não ter compaixão, não ter unidade, antes, aí ele diz lá, pelo contrário, abençoe essas pessoas. Jesus também diz assim, abençoe aquele que fala mal de você, fale bem daquele que te critica. Quando você age assim, a Bíblia diz que você amontoa brasas vivas. Significa o quê? A pessoa não consegue ficar com aquilo dentro dela, aquilo incomoda ela e daqui a pouco a pessoa se sente mal e ela quer consertar. Então nós somos chamados, convocados para abençoar a todos. Aí o que vai acontecer, diz o texto? Nós vamos receber bênção por herança. Gente, eu queria que você entendesse, eu quero terminar explicando isso aqui. Imagine você receber bênção que você não plantou. Imagine você colher onde você não semeou. Imagine você isso, porque você colher aquilo que você semeou é natural, é bênção, mas a promessa dessa herança é que você vai colher coisas que você não plantou. Vai vir coisas que você nem esperava. Deus vai surpreender você com situações e circunstâncias novas, conexões novas, coisas novas que você... Como que foi aparecer essa oportunidade? Como que foi chegar essa bênção? Como que eu recebi esse presente? Você vai ser abençoado. É isso que é da promessa. Então isso é bênçãos que você nem imagina, nem sabe que tem. E Deus vai dar um jeito de fazer chegar até você. Isso vai produzir o quê? Quando você recebe coisas que você não espera, você fica alegre ou fica feliz? Fica feliz. Isso vai produzir felicidade. Isso vai te levar a amar a vida e ver dias felizes. Imagina se chegar e daqui a pouco alguém chega com uma surpresa, te dá coisas assim, parece simples, mas esse dia um amigo meu, eu viajei, eu lembrei de você e trouxe um perfume caríssimo para mim. Mas eu não esperei, eu estava pedindo. Então, imagine você ser abençoado com coisas que você não espera, que você não estava contando com aquilo. Como isso é legal, como é gostoso, pode ser pequenas coisas, mas Deus te surpreender. Eu costumo dizer assim, é o chamego de Deus. Eu lembro algumas vezes, a minha esposa lembra disso, né? Teve umas épocas de nós passarmos alguns desafios financeiros, e quem me conhece sabe que eu gosto muito de churrasco, né? E também gosto de fazer, alguns já testaram, né? E às vezes assim, tinha uma época que a gente não tinha dinheiro para sair para comer fora. Passamos momentos da nossa vida de provas também. E aí eu disse assim, puxa, que vontade de comer um churrasco. Naquele dia, né? Ou no outro, e a pessoa não sabia. Pastor, vamos jantar? Cadê você jantar? Na churrascaria. Quantas vezes, perdi a conta quantas vezes Deus fez isso. Isso eu chamo de chamego de Deus. É Deus cuidando de você em pequenos detalhes. Mas isso é resultado de amar a vida e ver dias felizes. Quando você vive esses princípios que nós vimos. Então, quando praticamos isso, temos mais uma grande promessa. Aí ele termina o versículo assim: os olhos do Senhor estarão sobre os justos, diz o versículo. Os olhos do Senhor estarão sobre os justos. Ah, pastor, eu não sou justo. Você é. Em Cristo você já foi justificado. Você pode ter certeza absoluta que depender de você, você está lascado como eu. Mas nós dependemos de Cristo, que já foi sacrificado por mim e por você. Então em Cristo, Deus me vê em Cristo. Em Cristo eu já sou mais do que vencedor. Em Cristo eu já fui justificado. Em Cristo eu sou nova criatura. Amém? Então em Cristo você é justo. E aí o que diz o versículo? Os seus ouvidos estarão abertos às nossas súplicas. O que quer dizer com isso? As nossas orações terão atenção divina. Bem que vem eu vou iniciar umas mensagens também sobre isso. Vou voltar a falar mais sobre fé,
sobre nós profetizarmos, porque eu sei que no início de um projeto a gente tem muito desafio de fé, nós precisamos alimentar mais a nossa fé. Mas esse versículo é um exemplo disso. Quando você pratica esses princípios, diz o texto assim, os ouvidos do Senhor vai estar abertos. O Senhor vai dar atenção às nossas orações que fizermos nesse lugar. Você crê nisso? Amém. Então hoje nós vamos tomar ceia, vamos cear, vamos ter um momento tão gostoso, vamos também apresentar uma criança, mas nesse tempo é hora de nós orarmos. Agora, encerrando essa ministração, eu queria orar por algo que talvez você está dizendo assim, isso aqui está demorando, isso aqui está travado, isso aqui parece uma pedra que não quebra nunca, isso aqui parece uma montanha intransponível. Queria desafiar você a orar por isso. Você que está em casa nos ouvindo agora, nós vamos fazer essa oração e você ora junto conosco. Você que está em casa aí escutando agora, você que vai escutar em outro dia. Pense numa situação, vamos pensar junto aqui. Pense em uma situação que para você parece assim uma montanha intransponível, parece assim algo assim muito distante. Aos teus olhos naturais parece que está muito distante. O Espírito Santo está ministrando no teu coração. Feche teus olhos e pense numa situação. Talvez é um relacionamento, talvez é algo familiar, talvez é a área de saúde, talvez é um diagnóstico médico, talvez é alguma coisa com o filho, talvez é no casamento, talvez é trabalho, talvez é os teus sonhos que você tem que ficaram travados. Eu não sei o que é, mas com os teus olhos fechados, eu quero orar por você, porque nós temos a atenção divina nessa manhã. Deus está nesse lugar, Deus habita em nós, o Espírito Santo está aqui, e Deus vai responder às nossas orações. Ele promete aqui, os olhos do Senhor estarão sobre nós, nós somos justos em Cristo, e os seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas. Por isso queria convidar você a ficar em pé agora, com os olhos fechados, e numa atitude de fé, coloque a mão no teu coração para que você una a tua fé, como diz aquele texto que a gente viu ali. Nós estamos na mesma sincronia, estamos na mesma sintonia. Coloque tua mão sobre o coração, pense nessa situação que para você parece que está demorando, para você parece que está impossível, para você parece assim que Deus não está ouvindo. Muitas vezes você se perguntou onde está Deus, muitas vezes você se perguntou onde está a resposta dele. Por que Deus está demorando tanto? Aqui diz nesse texto que os ouvidos do Senhor estariam atentos à oração, e esse justo é Cristo, e nós estamos em Cristo. Então nós como igreja agora vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que Ele ouça essa oração, vamos clamar ao Senhor para que Ele responda, alinhado com aquilo que é a vontade dEle para as nossas vidas, porque Deus quer o melhor para os seus filhos. Pai, nós oramos em nome de Jesus, por cada vida aqui representada, cada família aqui representada, aqueles que estão ouvindo agora, vão ouvir outros em outro horário. Nós oramos em nome de Jesus, unimos a nossa fé e oramos no nome de Jesus, porque nós somos justos em Cristo, e a oração do justo, que é Cristo em nós, ela já foi atendida, e os seus ouvidos estão atentos à oração que nós fizéssemos nesse lugar. Por isso nós oramos agora, para que o Senhor venha destravar aquilo que está travado na vida de alguém, para que o Senhor venha ouvir o clamor daquele que está clamando, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como empresário, como comerciante, como profissional, talvez um diagnóstico médico, talvez uma situação que está há tanto tempo trazendo tanto desgaste e gasto para alguém. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Ordenando agora que seja destravado. Sim. Oramos em nome de Jesus, proclamando a vitória do Senhor. Amém. Sobre essas famílias, sobre essas vidas, declarando os céus abertos agora. Declaramos em nome de Jesus que caia por terra todo embaraço, todo impedimento, para que essa oração seja atendida, para que os ouvidos do Senhor, que sempre estão atentos às nossas orações agora, possam ser assim, ó Deus, acionados, possam ser agora liberados essas bênçãos que o Senhor tem para cada família aqui representada. Nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Se você crê, dê uma aplauso de gratidão ao Senhor.